Opa, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Pedro Roberto, sou cofundador aqui do Gabaritadores e nesse vídeo eu quero passar várias dicas para que você continue mantendo seu estudo durante a quarentena, tá? Bom, o primeiro ponto que eu quero passar aqui para você é sobre planejamento de assuntos. Se o seu cursinho presencial vinha seguindo o planejamento de assuntos e se você tem acesso a esse planejamento, continue seguindo-o. Ou, se você está assinando uma plataforma online ou já vinha assinando, continue usando o planejamento de assuntos dessa plataforma. Mas, se você ainda não tem um planejamento de assuntos, eu indico que você crie um. Tá, Pedro? Mas como é que eu vou criar um planejamento de assuntos? Primeiro, vamos explicar o que é o planejamento de assuntos, né? Muita gente não sabe. Planejamento de assuntos, basicamente, é uma distribuição dos assuntos de cada matéria ao longo de semanas. Tá? Então, você vai fazer uma planilha repleta de semanas, onde dentro de cada semana você vai ter a distribuição ali dos assuntos por matéria, tá bom? Beleza, já entendi o que é planejamento de assuntos. Como é que eu vou criar um então? Por meio do sumário dos seus livros ou das suas apostilas. E já, fiquei no vídeo que eu vou explicar já, vou indicar na verdade, alguns livros e apostilas para você. Show! Qual é outro ponto que você tem a me falar, Pedro? Vamos lá. Eu quero passar aqui 4 adendos muito importantes para que você mantenha a sua performance nos estudos, tanto todo dia como ao longo do dia, tá? Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é sobre o sono. Como nós estamos falando frequentemente no Gabaritadores, aqui ou lá no Instagram, depende de onde você está assistindo, se é no Instagram ou no YouTube, a gente vem falando bastante sobre manter uma rotina de sono. Então, acordar e dormir sempre no mesmo horário para que seu ciclo circadiano não fique alterado. Você sabe o que é jet lag? Jet lag é um fenômeno que ocorre bastante com quem viaja por muito tempo. Por exemplo, está aqui no Brasil e faz uma viagem para o Japão, uma viagem demorada, cheia de pontes aéreas. Então, geralmente, quem faz essas viagens chega lá no outro país, do outro lado do mundo, com um fuso horário alterado. Então, se sente muito cansado e leva um determinado tempo para voltar a seu horário costumeiro de dormir e de acordar. Tá? Não é exatamente isso que vai acontecer com você, se você ficar dormindo em horários diferentes e acordando também em horários diferentes. Mas o que eu quero falar, principalmente, é que, relacionando com o jet lag, é que você, ao não manter uma rotina de horários, vai sentir o seu corpo cansado, assim como o carinha, a pessoinha lá que sofre de jet lag. Tá? Então mantenha sempre o mesmo horário para dormir, o mesmo horário para acordar, para que a liberação dos seus hormônios se mantenha regularizada também e para que você não se sinta consequentemente com aquela sensação de corpo quebrado. Tá legal? Vamos lá. Outro ponto muito importante além do sono, alimentação. Eu não sou nutricionista, então eu não posso passar aqui para você uma receita tipo, coma isso, aquilo. Mas o que eu posso dizer é que, sim, ao manter uma alimentação mais leve, uma alimentação que não seja, sei lá, feijoada, picanha, torresmo, todos os dias, ou seja, alimentação muito rica em proteínas, ao comer algo diferente disso, ou seja, algo mais leve, com certeza você vai performar mais, porque você não vai sofrer de tanto sono pós-prandial, tá? Então, se possível, manter uma alimentação mais leve, rica em nutrientes, rica em vitaminas, aquela história toda você já deve conhecer, mas que, por mais que você conheça, você muitas vezes não deve colocar você frequentemente ou provavelmente não coloca em prática, mas é sempre bom reforçar, tá? E, claro, se possível, procure um nutricionista que ele vai poder te orientar muito melhor. Além da alimentação, eu quero falar sobre exercícios físicos. A academia está fechada, todas as academias estão fechadas no período de quarentena, mas dá para fazer exercício físico em casa sim. E tem diversos professores aí fazendo lives, também tem aulas gravadas no YouTube. Você pode acessar e ter acesso a alguns treinos. Tá? Eu também não sou educador físico, então não posso passar aqui uma recomendação de treino para você. Mas sim, exercícios com certeza vão aumentar a sua resistência. Aumentando a sua resistência, você vai conseguir estudar por mais horas ao longo do dia. Isso é ótimo, tá? Não só diariamente, mas também na hora da prova. Você vai ter uma resistência para fazer a prova. E o Enem é uma prova cansativa, tá? Só fazendo contando uma historinha rápida aqui sobre mim. Eu, no tempo que me preparava para o Enem, eu pedalava todos os dias. E aquele era o meu momento de desopilação e também de exercício físico. Um exercício aeróbico ótimo me deu bastante resistência, tá? Melhora a respiração e tal, frequência respiratória é ótimo. Hoje meus exercícios são diferentes, né? Mas naquela época
o meu exercício era mais aeróbico e era com bicicleta, tá? É só uma historinha aqui para que você conheça mais sobre como fazer exercício. Bom, além dos exercícios, é necessário também que você, falamos aqui, vamos lá, sono, alimentação e exercício. Quarto ponto que eu quero falar aqui, quarto e último, mas não menos importante, é sobre celular. De fato, celular vem tirando realmente a aprovação de muitos estudantes, e muitos estudantes às vezes bons, tá? Então, se possível, coloque o celular em outro cômodo. Tá estudando na sala, bota o celular na gaveta do quarto da sua mãe, se possível desligado, tá? Ah, Pedro, tudo bem. Qual é a outra alternativa que eu tenho para que o celular não me atrapalhe? Use aplicativos como, por exemplo, o AppBlock. Com o AppBlock você consegue programar ali quanto tempo você vai deixar aquela rede social inacessível. E aconteça o que acontecer, você não vai conseguir acessar aquela determinada rede social pelo tempo que você estimou. Bem, antes de partir para o próximo tópico, eu quero fazer um adendo aqui que é em relação às lives que estão correndo bastante, não só no Instagram, mas também no YouTube. O que acontece? Muitas vezes você vê essa live como uma oportunidade de aprendizado, sendo que muitas vezes você acaba não aprendendo. Por quê? Porque, por exemplo, se o professor vai dar uma live sobre eletrodinâmica e você ainda não estudou e aprendeu eletrostática, vai ficar difícil entender a eletrodinâmica, entende? Então, assim, é preferível que você siga o seu planejamento de assuntos do que sair assistindo todas as lives que aparecerem na sua frente, tá? Porque o planejamento de assuntos é algo mais organizado, beleza? Bem, falamos então, vamos só resumir, relembrar aqui. Falamos sobre planejamento de assuntos, sono, alimentação, exercícios, celular e sobre esse adendo das lives em excesso, tá? Cuidado para não se perder com essas lives em excesso. Vamos para o próximo tópico muito importante, que é montar um cronograma de horários. Tá, Pedro? Todo mundo fala sobre cronograma de horários, mas me explica aí, para que serve o cronograma de horários? Bem, cronograma de horários está muito atrelado a um negócio chamado Lei de Parkinson. Não sei se você conhece a Lei de Parkinson. Lei de Parkinson basicamente diz respeito a, na medida em que você coloca prazos em determinadas tarefas, você se torna mais produtivo, porque você sabe o tempo limite para entregar aquela tarefa, tá? Então o cronograma de horário está muito atrelado a isso, porque, por exemplo, se você coloca no cronograma que precisa começar a estudar física de 8 horas e terminar ao meio-dia, você sabe que de meio-dia você tem que ter terminado de estudar física, então você vai começar a estudar mais rápido e produzir mais, beleza? Se você não tem um cronograma de horários, e claro, o cronograma de horários vai te evitar, vai pelo menos diminuir a sua procrastinação. Porque você acorda, olha para o seu cronograma de horários e já sabe ali o que tem que fazer, porque já está escrito. Então você não fica procrastinando e sem saber o que vai estudar. Não, já está tudo ali programado, tá? Bem, se você não tem o seu cronograma de horários ainda, eu recomendo, claro, que você faça um. Para realizar o seu cronograma de horários, eu vou te dar algumas dicas aqui, tá? Primeira dica é em relação ao top heavy. O que é o top heavy? Top heavy, basicamente, é você colocar no início da semana as matérias que você tem mais dificuldade. Então, tenho dificuldade em física, bota na segunda-feira. Tenho dificuldade em redação, coloca a redação na segunda-feira. Então, pega todas as matérias, todas não, pega as matérias que você tem mais dificuldade e coloca no início da semana, tá? Por ordem. Da mais difícil, coloca na segunda, e de segunda para sexta vai colocando da mais difícil para menos difícil. Consegue compreender? Top heavy é isso. E qual é a explicação de fazer isso? Como são matérias mais difíceis e no início da semana você tem mais energia, você vai acabar rendendo mais se estudar essas matérias no início da semana. Já pensou em estudar física e redação? Que, por exemplo, são matérias que você tem dificuldade. Na sexta-feira, depois de uma semana de muito estresse, a semana cansativa, não vai rolar. Bem, além do cronograma de horários, vou falar aqui agora sobre os pilares de estudo. São 6, tá? Só um parênteses. Eu constatei a importância desses pilares de estudo depois do Enem 2016. O que aconteceu? Ao longo de 2016, eu estava no segundo ano de ensino médio e eu estudei bastante para o Enem. Eu estudei de forma muito errada, porque eu basicamente assistia aulas. Eu mal lia no livro, eu mal fazia questões. Então, terminado o Enem 2016, eu analisei o que eu fiz de errado ao longo do ano e eu percebi a importância de definir a resposta para cada um desses 6 pilares do estudo. 6 pilares do estudo que eu quero falar aqui com você agora. Constatando e definindo a resposta para esses 6 pilares,
eu consegui evoluir muito nos estudos, tanto que em 2017 eu consegui, ou seja, no próximo Enem, no Enem seguinte, eu consegui ser aprovado em medicina, ao longo do ano eu também consegui ser medalhista de Olimpíada de Matemática. Então, o meu nível foi para alta performance, mudou drasticamente a forma como eu estudava. Meus resultados apareceram assim, não estavam aparecendo antes e apareceram, né, finalmente. Então, o primeiro pilar de estudo que eu quero falar aqui para você é o seguinte: você precisa definir o que vai estudar. Então, é definir quais matérias que você vai estudar para o seu determinado exame seletivo. Então, você precisa saber. Por exemplo, se você vai fazer ITA, você sabe que no ITA não cai questões de filosofia, sociologia. Agora, Enem, você já sabe que tem ciências humanas, ciências da natureza, matemática. Então, definindo, analisando o vestibular que você vai fazer, você precisa definir quais matérias que vai estudar. E além de definir as matérias que você vai estudar, você precisa definir também as matérias que você vai dar mais importância. E para isso você vai analisar o peso, a residência de determinados assuntos e a dificuldade que você tem nas matérias. Então, geralmente, a galera tem mais dificuldade em matemática e em natureza. Né? Geralmente, assim, no geral, os estudantes do Brasil têm mais dificuldade nessas matérias. Significa o quê? Que você vai precisar dar uma importância maior para essas matérias, principalmente se você quer passar em medicina. Porque além da dificuldade que você tem enorme, essas matérias também têm bastante peso para o curso de medicina. Tá? Então, precisa definir o quê? Além do que, temos o quando. Quando que você vai estudar essas matérias? E para isso você vai fazer o quê? O seu cronograma de horários que eu falei anteriormente. Tá? É no cronograma de horários que você vai distribuir as matérias ao longo do dia da semana. Então, na segunda eu vou estudar o quê? Seguindo o top heavy. Vamos lá. Tenho dificuldade em física e redação, como eu falei anteriormente. Opa, beleza. Então, eu vou deixar física pela parte da manhã, vou colocar redação à tarde. Como redação é algo mais rápido, dá para você colocar outra matéria, inclusive, que você queira. Qual é a outra dica que eu dou aqui? Evite colocar matérias muito próximas no mesmo dia. Então, por exemplo, evite colocar física e matemática no mesmo dia, porque são matérias que são difíceis e envolvem conta. Tá? Dê preferência para misturar as áreas do conhecimento. Então, a física, a redação e, por exemplo, biologia, né? Porque biologia é algo mais conceitual, não envolve tanta conta como na física. Consegue compreender o que eu quero passar? Então, além do que, além do quando, vamos para o como. Como você vai estudar? O como é basicamente você definir a sequência de estudos que vai fazer para estudar cada matéria. Quero dar destaque a um negócio aqui. Você não deve estudar todas as matérias da mesma forma. Cada matéria tem uma sequência de estudos que você deve utilizar. De modo geral, se você é um estudante de marinheiro de primeira viagem, como eu chamo, ou seja, uma pessoa que está começando a estudar para o Enem pela primeira vez esse ano, recomendo que você siga as aulas. Depois das aulas, parta para a teoria. Depois da teoria, vá para os exercícios. Depois dos exercícios, faça esse resumo. Tá? Siga o método tradicional. Agora, se você já é um estudante que já está calejado, já fez no mínimo 1 ano de cursinho, já domina alguns assuntos, eventualmente é legal e é interessante para você pular as aulas ou até mesmo pular a leitura na teoria do livro, tá? No livro da apostila. Considerando que você já tenha estudado esse assunto anteriormente, né? Já fez um ano de cursinho, 2, 3. Tá? Então a sequência ela muda de estudante para estudante, de estágio de estudante para estágio de estudante. Beleza? Então, como é basicamente isso, definir a estratégia de estudo que você vai utilizar. Quanto você vai estudar é o próximo pilar. Então, falamos de o que você vai estudar, quando você vai estudar, como, e agora vamos para o quanto. Vamos lá, você precisa definir quanto tempo vai estudar cada matéria. E é claro que você vai disponibilizar mais tempo para estudar aquelas matérias que têm mais peso e mais dificuldade para o curso que você quer passar. Então, vamos usar o exemplo aqui de física e redação novamente. Você tem dificuldade em física, em redação, e se essas matérias têm peso no curso que você quer passar, é claro que você vai disponibilizar mais tempo ao longo dessa semana para estudar essas matérias, tá? Então, esse é o quanto. Vamos agora para o por onde. Pedro, por onde eu vou estudar? Você não tem mais as aulas presenciais, ok? Se você quiser continuar assistindo as aulas ainda, terá que partir para as aulas online, tá? E aí, o que eu recomendo? Se você for assinar alguma plataforma online, prefira as plataformas que são mais específicas. Então, por exemplo, plataforma de fulaninho que é sobre ciências da natureza, plataforma de fulaninho que é sobre matemática. Porque quanto mais específica é a plataforma, maior a qualidade, tá? Então, prefira essas plataformas. Se você, sei lá, o seu cursinho presencial continuou
dando as aulas pelo meio online, conseguir se adaptar bem, continua com as aulas do seu professor. Agora, em relação a livros e apostilas, eu quero dar uma explicação aqui interessante também. Prefira livros do que apostilas, tá? Isso depende também. Depende da apostila, depende do cursinho. Mas, no geral, o que eu percebo? Que as apostilas dos cursinhos, elas, primeiro, possuem uma teoria muito enxuta, tá? Isso acaba te prejudicando, principalmente se você pretende passar num curso concorrido, em que os detalhes fazem toda a diferença. E, além disso, as apostilas geralmente não seguem uma gradação de dificuldade nos exercícios, tá? Então, o que acontece? O cara estuda um determinado assunto, termina estudando um determinado assunto agora, e aí vai para a apostila tentar resolver as questões e trava. Como assim? Eu aprendi tudo na aula, li a teoria, ficou tudo muito claro na minha cabeça, por que eu travei nas questões? Geralmente por causa disso. As apostilas não seguem, não todas, tá? Mas muitas não seguem a gradação de dificuldade nas questões. E isso não pode ocorrer, principalmente para você que está aprendendo um conteúdo pela primeira vez agora, tá? Aprender um conteúdo, você tem que fazer primeiro exercícios de fixação, que são aqueles exercícios bem diretos, aquelas questões bem diretas, aplicação de fórmula, por exemplo. Depois você parte para exercícios propostos, que são contextualizados, mas não tão difíceis quanto o Enem, ou quanto a FUVEST, e por aí vai. Depois você faz exercício do Enem, depois do Enem você faz, se tiver tempo, questões de FUVEST, Unicamp e Unesp, que são vestibulares mais difíceis. Enquanto que nos livros, você primeiro tem justamente o contrário, tem uma teoria mais aprofundada, e você geralmente tem, depende do livro, claro, tem gradação de dificuldade nas questões. Lembra que eu falei que ia dar alguma indicação de livro para você? Bom, vamos lá. Eu estou aqui com alguns livros, inclusive, que eu tenho aqui em casa, para mostrar a você. Para matemática, por exemplo, qual livro que você recomenda, Pedro? Deixa eu só fazer uma parênteses aqui para matemática. Para matemática, eu recomendo que a sua sequência seja aula e questões. Não usa a teoria do livro para matemática, tá? Pega uma boa aula de matemática e parte para as questões, que já é o suficiente. Ah, Pedro, então eu vou usar o livro de matemática para quê? Para pegar as listas de questões que tem lá, que elas já vêm divididas seguindo essa gradação de dificuldade. E além disso, em alguns livros, você tem exercícios resolvidos. Isso é um bônus, é um extra que vai te ajudar muito também. Tá? Então você consegue perceber ali, com o exercício resolvido no livro, como que é a resolução daquele assunto aplicado em uma questão. Tá? Então, para matemática, qual é o livro que eu recomendo? Eu recomendo esse livro aqui do Manuel Paiva, que é da Moderna. E nesse livro vem contendo tudo isso que eu falei para você. A gradação de dificuldade das questões e os exercícios resolvidos. Para física, tem 2 títulos bem legais, bem interessantes. Eu estou com um aqui que é o Tópicos de Física. Tá? Tópicos de Física do Newton Halloway Gualta. Você pode utilizar o Tópicos de Física, é muito bom. A teoria, tudo isso que eu falei, de teoria aprofundada, gradação de dificuldade nas questões. Você pode utilizar também o Fundamentos de Física, que segue o mesmo padrão de qualidade. Para química, por exemplo, você pode usar Ricardo Feltri, foi o que eu utilizei, mas você também pode utilizar o Sberk Salvador. Eu estou aqui com a coleção, que é da Connect, e aí nós temos aqui o Sberk Salvador. Tá? Por aí vai. Apostilas, você pode indicar, Pedro, vamos lá. Apostilas da Bernoulli, apostilas da Poliedro. Agora toma cuidado, que a Poliedro, como ela é muito focada em vestibulares paulistas, ela vem bem aprofundada. Então tem muitos detalhes que são desnecessários para o Enem. Então, foi a que eu usei. A apostila da Poliedro foi a que eu utilizei, mas eu percebi esse detalhe. Né? Tem muito detalhe nas apostilas. Então você acaba levando um tempinho para filtrar o que você precisa para o Enem. Tá? Então Bernoulli, Sais também é ótimo. Sais, Bernoulli, Poliedro, Aridissá também. Sais é o Aridissá. Farias Brito. Então são apostilas e livros que eu te indico, tá? Para você utilizar. Bem, então vamos para o último pilar, que é o onde estudar. Tá? Nada estudar na cozinha, nada estudar na cama. Só a coluna agradece, inclusive, não estudar na cama. Se possível, se você tem uma mesinha assim, semelhante a essa, um birô, utilize-a, tá? E outra, procure um cômodo em que você fique isolado. Se você puder trancar a porta, melhor ainda. Converse com seus pais, converse com seu irmão que fica te enchendo o saco, converse com seu pai que fica pedindo favor o dia todo. Eu sei bem como é que é isso. Muitas vezes eu sei que essa conversa não é tão frutífera, não resulta em muita coisa. Mas de tanto insistir, às vezes dá certo, tá?
E se teu pai estiver assistindo aí com você esse vídeo, eu vou mandar uma mensagem aqui. Por favor, pais, respeitem seus filhos que estão estudando e precisam de concentração. Tá? É muito importante que haja um silêncio, que haja um momento. O estudo precisa de muita concentração. É claro que algumas pessoas acabam conseguindo estudar com algum barulhinho ou outro, mas tem outras pessoas que, com pisar de sapato assim, no piso, já desconcentra e não consegue estudar, acaba quebrando o ritmo. Então, se possível, procure um cômodo, tá, da sua casa, onde você fica isolado, de preferência porta trancada. Bota uma musiquinha ambiente, pode ser um jazz, um lo-fi, que está bastante em alta agora e, de fato, para algumas pessoas, ajuda bastante a concentrar. Inclusive, isso é um hack de produtividade que está no nosso destaque lá do Instagram, né? Colocar uma música ambiente. Tá? Bem, essas foram as minhas dicas, as minhas recomendações para que você continue mantendo seus estudos nessa quarentena. Se te ajudou, curte e, se possível, compartilha também para quem necessitar dessas dicas, quem está aí passando perrengue para estudar nessa quarentena. Tá? Se tiver mais algo a acrescentar, claro, comente aqui embaixo. É isso, valeu!